OAB Ceará realiza 5º Congresso de Direito de Família. No estúdio a gente fala sobre os 25 anos da nossa Constituição Federal, com o presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, e com a advogada, especialista em Direito Constitucional, doutora Andrine Oliveira Nunes. Ouvidoria da OAB Ceará homenageia personalidades. Confira também como foi a sessão do Conselho. O programa vai falar ainda sobre os aspectos importantes do DPVAT. No quadro Mundo Jurídico e Informática, o assunto é o uso do WhatsApp. Conheça as vantagens do PROMAD, programa que vai modernizar a sua advocacia. As imagens que marcaram a semana você confere no quadro OAB em Foto. Tem ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. Com o objetivo de discutir a relação entre filhos de pais separados, união estável, entre outros assuntos, a OAB Ceará realizou entre os dias 25 e 27 de setembro o 5º Congresso Cearense de Direito de Família. O 5º Congresso Brasileiro de Direito da Família foi aberto na quarta-feira, dia 25, com uma homenagem ao advogado e ex-presidente da OAB Ceará, Feliciano de Carvalho, pelos seus mais de 50 anos de atuação. Feliciano recebeu um troféu abrindo a solenidade de instalação do Congresso, na área de convenções do Hotel Oásis Atlântico. A solenidade contou com as presenças da secretária-geral adjunta da OAB Ceará, Roberta Vasques, na ocasião representando o presidente da seccional, Valdetário Monteiro, e do presidente da Comissão de Direito da Família da OAB Ceará, Marcos Duarte, que também dirige o Congresso. A Constituição de 1988 completa 25 anos no dia 5 de outubro. 1 ano e 7 meses antes, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte em meio ao processo de transição democrática do país após 21 anos sob o regime militar. A Constituinte foi palco de intensos debates, conflitos, impasses e negociações entre várias forças políticas brasileiras. E para refletir sobre os 25 anos da nossa Carta Magna, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da OAB Ceará, doutor Valdetário Andrade Monteiro, a advogada, mestre e doutoranda em Direito Constitucional, doutora Andrine Oliveira Nunes. Doutor Valdetário, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Prazer sempre nosso, Evaldo, parabenizando o programa que cresce em audiência e em repercussão na comunidade jurídica do Estado do Ceará e em todo o Brasil para aqueles que acompanham pela internet. Doutor Valdetário, dia 5 de outubro, a nossa Carta Magna, chamada da Carta Cidadã, completará 25 anos. Há algo que se comemorar? Com certeza há, Evaldo. Foi um esforço muito grande da advocacia nacional, da comunidade jurídica como um todo, para termos um texto na Constituição de 1988 que refletisse a redemocratização, a reinserção do nosso país em um momento de cidadania. Nós vínhamos de um longo período de ditadura e, o que é pior, um período de instabilidade repetitiva em nosso país. Se fala, alguns constitucionalistas, a professora Andrine, que é mestre e doutoranda, pode falar um pouco mais sobre isso, mas há uma gangorra na nossa história, onde períodos de ditadura, comunados com períodos de rigidez administrativa, principalmente do Poder Executivo, e aí se mudou a Constituição ao sabor do vento, e o que é pior, tornando a Constituição algo extremamente mutável. Se você considerar aí, desde 1824 até 1998, várias constituições refletindo muito mais o poder executivo e o momento político do país do que propriamente a Constituição de um país. A partir de 1988, todo o esforço foi feito para que nós pudéssemos ter uma Constituição perene, que refletisse o nosso país e que o povo pudesse contar com um texto legal que desse suporte a princípios republicanos, democráticos e, acima de tudo, de estabilidade e segurança. Eu acredito que temos muito a comemorar com a Constituição de 1988. Doutora Andrine, qual a sua avaliação sobre esses 25 anos da nossa Constituição Federal? Bom dia. Bem, eu concordo com o Valdetário e coaduno com a ideia de que nós precisamos fortalecer o ideal de uma Constituição firme, rígida e soberana. O texto constitucional ele deve prevalecer sobre as demais
normas infraconstitucionais e, consequentemente, nós devemos consolidar esse texto na sua efetividade. E o que seria essa efetividade? Seria a aplicabilidade pelos juristas, e pelos cidadãos e por aqueles que fazem a gestão pública, principalmente, tanto no âmbito dos três poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E nós verificamos a necessidade disto no próprio texto constitucional. Então, corroborando com esta ideia, nós verificamos a necessidade de aplicabilidade do artigo 2º da Constituição, em que há a separação dos poderes, mas a harmonia entre eles, a independência harmônica entre esses poderes, fazendo com que os poderes eles se relacionem, mas que eles respeitem a atuação de cada um e assim consigam primar e tornar efetivo os princípios da Constituição, que são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, né? Enfim, então, esses 25 anos de Constituição, essa história constitucional, essas 8 constituições pelas quais o povo brasileiro já passou, ela precisa ser solidificada, mas solidificada pela atuação do povo e do gestor público. Então, Valdetário, nós temos uma série de direitos e garantias fundamentais na nossa Carta Magna. O senhor acredita que falta realmente dar mais efetividade a esses direitos, a essas garantias? Acho que o principal é o povo conhecer a importância de ter uma Constituição. O próprio nome, Hervédio, Constituição, vem de constituir algo. Certo. A Constituição é o nascedouro de um país no formato estabelecido naquela norma. E princípios, como os estampados, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, onde todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, começam a ser melhor entendidos pela população que passa a exercê-los. Basta ver a fiscalização do Ministério Público, das entidades de classe, a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil e de tantas outras que fazem um acompanhamento da coisa pública. Hoje, o cidadão ele já tem um sentimento de que a administração pública também é dele. Isso vem da onde? Como? Do artigo 37 da Constituição, que obriga o administrador público a zelar pela legalidade, pela impessoalidade, pela moralidade na administração pública, pela publicidade dos atos e eficiência nos atos administrativos, na execução da administração, administrando algo que vem do cidadão. É importantíssimo entender a Constituição, porque quem fomenta, quem mantém toda a máquina pública, desde o cafezinho até a construção de estradas, somos nós, cidadãos. Exatamente. O professor Hugo de Brito Machado tem uma lembrança que faz em todos os congressos e seminários que participa, que eu acho muito importante para o cidadão. O professor Hugo de Brito Machado, ele lembra sempre que autoridades são alguns por algum tempo, cidadãos somos todos nós o tempo todo. E isso vem principalmente do texto constitucional, que traz lá garantias, direitos. A Constituição Federal de 1988 explicitou alguns elementos que talvez nem precisasse, não é isso, professora? Exemplo, da casa ser o asilo inviolável do cidadão. Em algumas constituições, também republicanas, não consta no texto especificamente normatizado essa inviolabilidade. Mas por que a Constituição de 88 colocou? Porque nós vimos num período de ditadura em que casas eram invadidas, as pessoas eram presas, não eram comunicados à família. Então, a Constituição procurou albergar a maior quantidade de princípios, a maior quantidade de ferramentas cidadãs para que nós pudéssemos livremente nos manifestar, criticar, sermos criticados, sempre com a responsabilidade e com o zelo pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Isso alcançando aí a vivência em todo o país. É óbvio que, como nós somos uma jovem democracia, o professor Andrine lembrou aqui da necessidade de vigilância do texto constitucional, da necessidade de protegermos e entendermos a Constituição como algo sagrado. Isso é importante porque, nesse ciclo pequeno de democracia, nós já tivemos vários períodos de instabilidade. Manifestações outras. Primeiro pensamento qual foi da presidente Dilma com as manifestações agora no último junho na Copa das Confederações. Vamos mudar a Constituição. A OAB se posicionou contra, juristas como Paulo Bonavides e tantos outros espalhados pelo país e fora do país foram contra, por um motivo bem simples. A Constituição, ela tem lá suas ferramentas de proteção, de exercício da cidadania, mas não é mudando a Constituição que se muda o país. É preciso reforçar o zelo com a coisa pública, com a administração e com o exercício desse direito que está lá estampado na lei. Doutor Andrine,
Por qual motivo a nossa Constituição é dita cidadã? Seria justamente pelo fato de convocar o cidadão a participar mais da vida política? Exatamente. A nossa Constituição, em vários momentos, ela partilha a obrigatoriedade na aplicabilidade do seu texto, não apenas para o gestor público, mas também para o cidadão. Então, tanto o gestor quanto quem é cidadão, como o Valdetário já colocou, já que nós somos cidadãos de um turno, né? Nós temos que ter a consciência, né? Por isso a necessidade do cidadão ter esse acesso à informação, saber, conhecer o texto da Constituição, porque a gente só ama, a gente só respeita aquilo que a gente conhece. Então, como o cidadão pode amar, pode respeitar e pode considerar sua a Constituição se ele não conhece a Constituição? Então, ele precisa conhecer essa Constituição e verificar que em toda essa história constitucional que o povo brasileiro já passou, esse texto é o texto que mais chama o cidadão a participar. Mais convoca o cidadão a dizer: a coisa pública, é sua. Doutor Valdetário, há doutrinadores que criticam a nossa Carta Magna pelo fato dela ser muito detalhista, prolixa. O senhor acredita que este seria um ponto negativo da nossa Carta? De forma alguma, Evélte. Como disse, a Constituição refletiu o período de redemocratização do nosso país. Nós, em alguns textos constitucionais espalhados pelo mundo, não temos lá que a correspondência, por exemplo, é inviolável. Na Constituição brasileira nós temos esse pormenor, o detalhismo. Mas por que disso? Porque nós vimos de um período de ditadura em que direitos, os mais básicos, os mais fundamentais, eram desrespeitados. Então, o legislador constituinte, quando elaborou o texto, ele pensou no fortalecimento do cidadão através da forma explícita de pontuar os seus direitos. Para nós, advogados e advogadas, temos que comemorar também o texto constitucional, porque a advocacia está presente. O artigo 133 da Constituição deixa bem claro: o advogado é indispensável à administração da justiça. E, além disso, o próprio texto constitucional coloca de forma bem clara e objetiva: o advogado é inviolável no seu exercício profissional. A inviolabilidade entregue pelo texto constitucional à advocacia, ela vem em proteção do assistido, do cliente, daquele que o advogado representa na busca do direito. Se assim não fosse, nós teríamos um judiciário que precisa da advocacia para proferir as suas decisões menor, longe do efeito justiça, da entrega da prestação judicional. Então, comemoramos tanto para o cidadão, como para o exercício dessa cidadania através de advogados e advogadas espalhados aí por todo o Estado e por todo o país. Doutor Andrino, como a senhora avalia esse fato da nossa Constituição ser prolixa? Eu compreendo esse entendimento de que alguns juristas e até estudiosos tenham essa ideia, e os populares também. Mas o fato é que a nossa Constituição, ela não tem um texto de forma... Eu não corroboro com essa ideia de que a Constituição seja prolixa. Eu acho que ela tentou albergar a maior quantidade possível de assunto a fim de direcionar, porque esse é o mote, essa é a terminologia, a finalidade de uma Constituição. É direcionar. O texto constitucional, ele é direcionador para para demais normas. Então, se ela não albergasse tantas matérias, ela talvez não tivesse esse ar de prolixidade. Ela é, inclusive, uma Constituição recheada de normas programáticas. Sim, sim. Essas normas ditas programáticas são exatamente para regular demais normas. Nós temos no texto constitucional a abertura para inúmeras espécies legislativas. Lá no artigo 59 fala das espécies normativas que deve haver no nosso ordenamento jurídico, leis complementares, leis ordinárias, as próprias emendas constitucionais, que é a forma de nós verificarmos o poder derivado reformador da Constituição. Então, ao vislumbrar essas normas, tem uma lei, que é a lei complementar, que a constituição desta lei, o que está dito para ser feito por uma lei complementar, tem que estar vislumbrado na Constituição. Então, a Constituição, o leigo pode até achar que ela é prolixa, mas, na verdade, ela é um texto que tentou, ao máximo, proteger
os direitos do cidadão e assim fazer com que a justiça se aplicasse efetivamente. Doutor Valdetário, a OAB inclusive realizará no próximo sábado, dia 5 de outubro, um grande evento para comemorar os 25 anos da nossa Carta Magna. Será, na realidade, uma aula da cidadania. O senhor poderia falar um pouco sobre este evento? Evelto, em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza, a Casa do Povo, quer dizer, a representatividade maior da maior cidade do nosso estado, nós estamos realizando no sábado um aulão de cidadania. Nós queremos formar, junto com a Comissão de Direitos Humanos, colegas conselheiros, diretores da Ordem, enfim, o corpo formador da Ordem dos Advogados do Brasil, a maioria professores e advogados militantes, formar agentes de cidadania. Para nós é importante preservar a Constituição, defendê-la, mas também entregá-la à população. A Constituição é algo vivo, é algo que deve ser utilizado no cotidiano com simplicidade, com naturalidade, já que nos acompanhará por todo sempre e deve ser entendida amplamente pela população. Reuniremos na Câmara Municipal mais de 300 pessoas, possibilitando um aulão de cidadania e o que é mais importante, Evelto, formando agentes não só em comemoração aos 25 anos, mas de modo perene. A nossa ideia é, até o final da gestão, promover nos bairros, nas associações de bairro, na própria Câmara Municipal de Fortaleza, em outros momentos, eventos que permitam ao cidadão conhecer os seus direitos e, além disso, se tornar um agente multiplicador. Doutor Valdetário, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que a Constituição Federal de 88, ao longo do tempo, se consolide, transformando o nosso Estado Democrático de Direito, consolidando o nosso Estado Democrático de Direito e abre espaço para as suas considerações finais. Evelto, eu agradeço o espaço e que o telespectador que nos acompanha, que acompanha o OAB na TV, que acompanha o mundo jurídico, possa ter a certeza de que a Ordem, de modo muito firme, de modo muito presente no exercício da cidadania, comemora os 25 anos e multiplica a cidadania através dos agentes de cidadania e no dia a dia, na Comissão de Direito Constitucional, na Comissão de Direitos Humanos, enfim, em todo o corpo da Ordem. Doutor Andrine, suas considerações finais. Eu agradeço, Evelto, o convite, agradeço a Valdetário, a lembrança. E é um momento realmente para nós comemorarmos os 25 anos da nossa Constituição, a aplicabilidade do texto constitucional, não apenas pelos juristas, mas pelos cidadãos que detêm o conhecimento desse texto normativo e também a academia, que prolifera todo o conhecimento jurídico para os próximos juristas das nossas próximos anos vindouros aí. Invelise Maia. A ouvidoria da OAB Ceará realizou no plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa do Ceará a 4ª edição da ouvidoria, no Dia da Advocacia. O evento homenageou Paulo Bonavides, Beto Sturdat e Raimundo Fagner, 3 personalidades com destaque em suas áreas de atuação. A solenidade, intitulada Ouvidoria no Dia a Dia da Advocacia, foi aberta com o hino nacional, cantado pelo coral da entidade, seguido da mensagem da secretária-geral adjunta e corregedora da OAB Ceará, Roberta Vasques, que no ato representou o presidente da seccional, Valdetário Andrade Monteiro. Compuseram a mesa a ouvidora da OAB Ceará, Vânia Rocha, o procurador da Procuradoria de Justiça e presidente da Associação Brasileira de Ouvidores, José Valdo Silva, e a ouvidora representante da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, Juliana Cidrão, e o procurador do município, Jacines Luz. Ao receber a homenagem, Fagner tomou um violão e cantou para o público um de seus grandes sucessos. Sarova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado lá no campo em Daraflor, sob meu chapéu quebrado, um sorriso ingênuo e franco, de um rapaz novo encantado com 20 anos de amor. E vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, esta semana a Constituição Federal da República completa 25 anos. É muito importante para a Ordem dos Advogados do Brasil comemorar este momento,
porque a Constituição de 1988 foi fruto de um longo trabalho de toda a advocacia no Brasil. Completar 25 anos da Constituição Cidadã é permanecer na luta pela efetivação dos direitos previstos na Constituição. Nós estamos no texto constitucional, no artigo 133, onde os advogados se tornaram indispensáveis à administração da justiça, não só na prática, mas no próprio texto constitucional. Além da indispensabilidade do texto constitucional, há também um manto sagrado para o exercício da advocacia, que é a inviolabilidade. Advogados e advogadas, no seu exercício profissional, são invioláveis no ato de exercer a profissão sagrada de advogar. Para nós é muito importante comemorar os 25 anos da Constituição e permanecer com a maior capilaridade do Estado, com 30 mil inscritos, em defesa do texto constitucional e da efetivação dos nossos direitos. E a seguir, veja como foi a sessão do Conselho da OAB Ceará. Veja também os aspectos importantes do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos de via terrestre, DPVAT. A gente volta já. A OAB Ceará realizou na última quinta-feira, dia 26 de setembro, mais uma sessão do Conselho. O evento foi transmitido ao vivo pelo site da instituição. Em pauta, os conselheiros realizaram a posse das comissões e a escolha dos candidatos à vaga de advogado da Federação Cearense de Automobilismo. O DPVAT é um seguro que cobre os 190 milhões de brasileiros. Contudo, a maior parte da população não tem conhecimento sobre ele. Muitas vezes, nem mesmo os profissionais do direito têm informações suficientes sobre este seguro. E para esclarecer aspectos importantes do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos de via terrestre, nós recebemos agora em nosso estúdio o advogado Aldairton Carvalho Júnior, um dos autores do livro DPVAT, Teoria e Processo. Doutor Aldairton, é um prazer tê-lo aqui conosco em nosso estúdio. Obrigado, Hervelt. Obrigado a vocês que fazem o OAB na TV Mundo Jurídico. Para mim é uma satisfação debater sobre esse tema de tão relevante interesse para a população. Aldairton, inicialmente eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores como funciona este seguro no Brasil. O seguro DPVAT ele foi criado através de uma lei ordinária, a Lei 6194/74, e ela foi criada com base na experiência vivida pelo Brasil, de que o seguro anterior, onde o proprietário de veículo tinha a faculdade de contratar, a obrigatoriedade, mas na verdade era mais faculdade porque quase nenhum brasileiro contratava o seguro. Então ele veio surgir dessa deficiência por parte dos motoristas, dos proprietários de veículos, em ter um seguro que abrangesse toda a população. Há uma pergunta, inclusive, por parte, principalmente dos leigos, por que é que este seguro é obrigatório? No Brasil, realmente, nós não temos a cultura de consumir seguros. O seguro DPVAT ele tem uma função social. Ele tanto ampara o proprietário do veículo, como também o passageiro e os pedestres. Então, a natureza obrigatória dá-se-á que o Estado tem a obrigação de atender toda a população que é vítima de acidente de trânsito, seja ela o proprietário ou o pedestre. Mas que cabe também aos proprietários de veículo participar dessa obrigação, participar desse custeio, daí o seguro DPVAT. Quais são os principais tipos de cobertura deste seguro? O seguro DPVAT ele traz a cobertura por morte, por invalidez permanente ou invalidez permanente de natureza grave ou gravíssima, e também o DAMES, que é uma despesa, é um ressarcimento às despesas de assistências médicas que as pessoas têm. Só poderia nos explicar aqui como é que funciona administrativamente esse seguro, comparado com o aspecto judicial do DPVAT? Administrativamente, qualquer do povo, qualquer cidadão brasileiro, ele tem direito a ser ressarcido, a ser indenizado, ou seus familiares, no caso de morte de algum parente, por parte do seguro DPVAT. Essa indenização trata-se de um processo administrativo, onde a população procura uma das seguradoras conveniadas, que são mais de 90 no Brasil,
ou uma das suas reguladoras. São empresas terceirizadas que fazem a análise da documentação exigida por lei. Essa documentação ela é encaminhada diretamente à seguradora líder, onde a seguradora líder trata de fazer o pagamento dependendo da categoria em que se é requeridas. Né? Se morte, invalidez, em média, quanto tempo? Por lei, esse processo tem que demorar no máximo 30 dias. E com relação ao aspecto judicial do DPVAT? Hoje no Brasil nós temos tramitando em torno de 300 mil ações judiciais. Né? Para um seguro que paga, em média, 400 mil processos administrativos por ano, essa demanda ela não é tão alta se for comparada às indenizações pagas. Mas esse aspecto judicial ele se dá primeiramente por falta de informação da população que procura a via judicial sem antes requerer a via administrativa ou por falta de documentos exigidos pela seguradora. Então, a razão maior da busca pela justiça falta de informação. Primeiramente, a falta de informação, acredito, e segundo, em virtude da negativa da seguradora por falta de documentos. Por que a decisão de lançar o livro DPVAT, Teoria e Processo? O seguro DPVAT é um seguro que ele é muito específico. Né? Hoje, no Brasil, nós temos 4 leis que regulam este seguro. E é um seguro que vem em evolução. Primeiro porque é um seguro que está à frente de muitos países. Né? Eu fui convidado para ir até Portugal para apresentar o seguro DPVAT ao Estado português. O Estado português não tem essa categoria de seguro da forma como existe no Brasil, abrangendo toda a população, de caráter impositivo pelo Estado para o pagamento do seguro e de abrangência a todos. Então é um seguro que está evoluindo, é um seguro que é, de certa forma, mais avançado do que em muitos países e que atende grande parte da população. A falta de informação é que nos motivou, eu e as coautoras do livro, a realmente redigir sobre essa matéria. A nossa experiência, que já vem de 5 anos de advocacia, com teses defensivas espalhadas em todo o Brasil, principalmente com relação às seguradoras, ela é que nos gabaritou a escrever esse livro. O senhor muito bem destacou aqui que o seguro ele tem também um papel social a cumprir. Este seguro, inclusive, nós podemos aplicar uma série de princípios constitucionais, não é verdade? O DPVAT, o senhor poderia ressaltar alguns desses princípios? Primeiramente, o princípio da isonomia, né? Onde trata-se igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Pelo princípio da isonomia, as pessoas passam a receber um exemplo de seguro de ressarcimento por invalidez permanente de acordo com o grau de invalidez. Se eu quebrei o braço, se eu perdi um membro, ou 2, ou 3, ou todos os membros, se eu fui vitimado, a lei mais recente do seguro DPVAT, que é 2009, ela traz uma tabela que nivela as pessoas ao seu grau de invalidez. Não é justo que uma pessoa receba o mesmo valor por ter quebrado um braço daquela pessoa que recebeu o mesmo valor por perda de um parente. Então, a seguro DPVAT ele traz isonomicamente esse aspecto. Do aspecto social, principalmente porque ele cobre toda a população, e um detalhe administrativo muito importante que as pessoas não sabem. 45% da receita da seguradora líder do seguro DPVAT, ele vai para o SUS. Então, estamos falando de mais de 3 bilhões de reais que são repassados ao SUS, também para o custeio do Sistema Único de Saúde do Brasil. Aldair, está uma discussão sobre a aplicabilidade ou não do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito ao seguro DPVAT. O senhor acredita que não deve ser aplicado o CDC no seguro? No caso do seguro DPVAT, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicado. Por quê? As pessoas são detentoras da documentação necessária para a indenização do seguro. As pessoas é que fazem o boletim de ocorrência, as pessoas é que são vitimadas, elas que têm a posse dessa documentação. A seguradora não tem essa documentação. Ela recepciona a partir do momento que as pessoas vítimas entregam. Daí a razão da não aplicabilidade do CDC. Essa é a nossa versão e é o que os tribunais têm entendido, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que é uma matéria já pacificada. Qual o público-alvo do livro? Nós dividimos o livro em 2 aspectos. Um aspecto administrativo, que visa dar informação à população em geral. Então, primeiramente, qualquer do povo tem acesso a esse livro, tem acesso a uma linguagem clara, objetiva, aos operadores de seguradoras com relação à atualização legislativa, ao procedimento interno,
as pessoas que representam essas vítimas e principalmente juristas, advogados e magistrados, pois nós trazemos no aspecto judicial, que existe um capítulo, o capítulo 9, que trata só sobre o processo judicial, nós trazemos as jurisprudências de todos os 27 tribunais de justiça, mais as jurisprudências pacificadas no STJ e no STF. Então, é um livro objetivo que atua tanto com caráter informativo quanto aspecto jurídico, para dar uma formação, para dar um entendimento de como esse seguro é tratado no país. Doutor Aldair, as pessoas que estejam nos assistindo e que têm interesse no tema, como devem proceder caso queiram adquirir a obra? A obra já está sendo distribuída pela livraria Saraiva em todo o Brasil, então pode se direcionar diretamente a essa livraria que já vai encontrar a distribuição garantida. Doutor Aldair, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, agradece os esclarecimentos trazidos aqui para a nossa população e abre espaço para as suas considerações finais. Só quero agradecer, acho de tema relevante, temos um seguro que atende toda a população, temos um seguro que está servindo de espelho para outros países e as vítimas têm que conhecer o seu direito. Daí a nossa necessidade, a nossa vontade de trazer para o público, através de uma obra, quais são realmente os seus direitos com relação ao seguro DPVAT no Brasil. Ivelise Maia. No quadro Mundo Jurídico Informática desta semana, o especialista em tecnologia da informação Diógenes Martins fala sobre o uso do WhatsApp. Tido por muitos como a nova febre da tecnologia, o WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas para dispositivos móveis. Em linhas gerais, o aplicativo faz o papel de um SMS aperfeiçoado. O fato de ser aperfeiçoado é que, além de mensagens de texto, o usuário pode enviar imagens, vídeos e mensagens de áudio e, o melhor, a comunicação é gratuita. Foi anunciado recentemente que o WhatsApp possui mais de 250 milhões de usuários ativos. Um número realmente impressionante, pois ultrapassou a marca de 200 milhões de usuários ativos do microblog Twitter. Para começar a utilizar o aplicativo em seu dispositivo, você deve baixá-lo na loja de apps do seu celular. Se utiliza Android, por exemplo, você deve baixar o aplicativo no Play Store, ou no iTunes se utiliza iPhone. Naturalmente, quando você instala o aplicativo, ele sincroniza seus contatos da agenda, tornando mais usual, prático e acessível. Portanto, se você adiciona um número de telefone de alguém que já utiliza o app, essa ação também se comunica com o aplicativo e já indexa automaticamente como contato WhatsApp. Se você faz parte do grupo de pessoas que possuem um dispositivo que ainda não é compatível com o famoso aplicativo ou simplesmente pela comodidade de digitar em um teclado mais confortável, fique tranquilo, pois existe uma versão desktop para o WhatsApp. Isso mesmo, você pode usar seu PC ou Mac para se comunicar com amigos através dessa fantástica ferramenta. Eu espero ter contribuído com estas informações. Fiquem ligados no programa. Se você tem alguma dúvida sobre o uso do WhatsApp, entre em contato através do endereço eletrônico contato@tmxbrasil.com.br. Não esqueçam também de nos enviar e-mails com suas sugestões para o quadro. Até nosso próximo encontro. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu no anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, é só ligar para 3464-3991. E em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto.
Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inscrições até 17 de outubro. Procuradoria-Geral do Distrito Federal, inscrições até 25 de outubro. Ministério Público de São Paulo, inscrições até 6 de outubro. Tribunal de Justiça de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, inscrições até 8 de outubro. Ministério Público de Goiás, inscrições até 16 de outubro. Que tal agregar a tecnologia ao serviço de advocacia do seu escritório? Conheça o PROMAD, Programa Nacional de Modernização da Advocacia, que consiste na implantação das melhores e mais modernas práticas de gestão voltadas à área jurídica, aliadas ao uso de uma avançada tecnologia, a um completo processo de criação do conceito de identidade visual para o mercado de trabalho, como a criação da logomarca e o desenvolvimento do site profissional do advogado. O PROMAD é um software de gerenciamento de escritório desenvolvido por 2 empresas privadas em parceria com as caixas de assistência dos advogados e seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil de cada estado participante. E tem como objetivo fornecer aos advogados as ferramentas necessárias para tornar seu trabalho mais competitivo e com um padrão de qualidade ainda melhor perante o mercado. E você pode testar o software de forma gratuita para os participantes do PROMAD por um longo período de testes, que varia entre 6 meses e 2 anos. E passados os testes gratuitos, os preços são amplamente subsidiados pelo PROMAD. Invista um pouco do seu tempo em tecnologia. Faça como mais de 65 mil advogados brasileiros. Teste de forma gratuita um software de controle de processos, com intimações jurídicas de todo o Brasil e com andamentos processuais automáticos. Acesse www.promad.adv.br e saiba mais sobre essa ferramenta que vai modernizar o seu escritório. As imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também um programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Até lá!